Comece 2024 executando seus sonhos. É preciso entrar em ação para ver seus sonhos saindo do papel e se tornar realidade, não é mesmo? E por isso eu tenho um convite para te fazer. Você que domina algum assunto e quer passar seu conhecimento em forma de conteúdo, nós temos o lugar perfeito para você. Imagine poder gravar seus conteúdos, criar ou gravar um podcast, ou até mesmo gravar um curso em um lugar todo completo e estruturado com todos os equipamentos. Eu, Isabela, tenho uma ótima notícia para você que é aqui de Nova Friburgo e região. O Estúdio Realize é o lugar perfeito. Temos todas as estruturas de luzes, edição, câmera e cenário. E o melhor, estamos localizados no Cadima Shopping, bem no centro da cidade, onde você encontra um lugar para você estacionar seu carro, deixar seus filhos e se alimentar. Tudo isso com preço muito justo. Agende sua visita e venha conhecer o espaço onde o seu sonho pode sair do papel. Estamos esperando por você. Oi, gente! Tudo jóia? Estamos aqui em mais um podcast do Realize e hoje vocês vão me estranhar um pouquinho que eu tô sem o meu parceiro aqui, o meu primo. A gente tá gravando em um horário que ele não pôde estar. Ele vai fazer muita falta porque a gente ri pra caramba. Eu sei que vocês vão sentir a diferença, que ele que anima esse podcast, né? Não posso deixar de falar isso, mas mesmo assim eu vou dar o meu melhor aqui para vocês, com certeza. E para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Isabela Estrólogo, eu sou profissional de marketing, eu estou aqui como entrevistadora aqui do Realize e a gente tem um tema muito bacana para falar com vocês. Eu estou aqui com uma convidada, como sempre. Essa convidada é mais do que especial. Conheci ela através da minha mãe, mas antes de mostrar quem é essa convidada para vocês, eu vou falar aqui um pouquinho, né, dos nossos patrocinadores que nos ajudam e acreditam no nosso propósito aqui como Estúdio Realize. E eu não posso deixar de falar aqui sobre a consultoria do meu primo careca cabeludo, né? É do Hugo, né? Para quem não sabe, gente, ele tem a pós-graduação em gestão de investimentos, pós-graduado em gestão financeira e bank, autor do livro. A gente está sem um livro dele aqui hoje, né? Mas depois eu vou pedir aqui, ó. O livro do meu primo, gente, Construindo uma Sólida Previdência. Então, por isso que eu acho que esse tema aqui vai ser bem interessante pra gente hoje. Ele te ensina, né, tanto como pessoa, como empresa, a ser gestor das suas finanças, né? Então, eu acredito que hoje é muito importante a gente ter essa gestão para a gente pensar no nosso futuro e fazer gestão atual, né? Porque pensar no futuro é muito importante. Às vezes a gente se esquece de pensar no nosso futuro, mas ele é logo ali. Passa rápido o tempo. Então tá aí o meu primo, gente, para ele te auxiliar e te ajudar, né, com as suas finanças, né? Porque a gente sabe que hoje uma família que tem problemas em relação às finanças, né? Uma família que às vezes passa por muitas turbulências, né? Então, assim, não é isso o intuito, né? O intuito é a gente prosperar aqui nessa terra e tem jeito. Só não tem jeito depois que a vida se acaba. Fora isso, tudo tem solução. Então, gente, ele é consultor financeiro e vocês já o conhecem, né? Vocês estão aí assistindo sempre. A maioria, né? O feedback, todo mundo gosta dele, né? Além do humor dele, que é um humor, assim, maravilhoso. É um tipo de humor saudável que eu gosto. Ele é um ótimo e excelente profissional aí das finanças.
A gente também tem como patrocinador a Michele Munier, gente. Ela é fisioterapeuta. Ela também, né, atua em clínicas aqui da nossa cidade. Mas, ela atua como fisioterapia, RPG, pilates, e home care também, tá, gente? Então, assim, é uma das profissionais que a gente acredita aqui no estúdio como profissional mesmo. Então, se você tá precisando aí de uma fisioterapeuta, entre em contato com ela, né? Se não for o que você precisa no momento, ela vai te encaminhar para outro profissional. E a gente precisa disso, né? Procurar pessoas competentes. Sim. E aquela coisa, se a gente tá doente, a gente precisa procurar se cuidar, né? Porque também não adianta, né, a gente só cuidar de uma área e deixar de cuidar de outras. Então, aqui a gente tem profissionais tanto para você cuidar das suas finanças, tanto para você cuidar da sua saúde, e assim vai. Aqui eu tenho o número dela, que é o 22, gente, 99208 4705. Michele, fala com ela que com certeza ela vai procurar te entender e te ouvir para saber de fato do que você precisa no momento. E aqui, gente, eu falo um pouco sobre a minha consultoria, né? Se você precisa alavancar a sua empresa, o seu negócio, ou até mesmo o seu marketing pessoal, entre em contato comigo, né? Eu sou formada em marketing, eu tenho a minha consultoria e tenho a minha assessoria também, né? Eu sempre falo aqui nos programas, mas para quem não ouviu ainda e precisa de uma ajuda nessa área também, só entrar em contato comigo, eu mesma vou estar falando com você, vou te dar uma atenção para a gente estar marcando, né? Um café e uma reunião para eu poder entender um pouco mais do que você precisa, né? Para a gente estar fazendo algo muito específico, muito personalizado para você ou para o seu negócio. E o meu número é o 22 992 46 4420. E aqui nós temos também a Munier Doces. Eu não posso falar com a minha convidada agora que eu quero fazer um suspense, mas eu tô aqui olhando para ela, gente. E ainda mais pra gente adoçar nossos dias, porque a Munier Doces, ela é especialista em doces desde 2015, né? Em datas sazonais, em datas mais importantes, como Páscoa, no Natal. Eles fazem os doces das épocas, né? Doces maravilhosos e sazonais. Mas a Munier Doce funciona todo o ano, gente. Principalmente com doces para casamento, para aniversário, né? Em datas sazonais como a Páscoa que passou agora, teve ovos maravilhosos. Mas para você que tá já procurando alguém para fazer o doce para o seu casamento, para o seu aniversário, essa empresa aí trabalha com produtos artesanais, produtos de qualidade, tá? E tem um número também que é o 22 99879 8198. E é isso, gente. E para você aí que quer contribuir aqui com o nosso podcast do Estúdio Realize, a gente tem uma oportunidade para você também. Se você quiser fazer patrocínio ou da sua marca ou da sua empresa, a gente tem o nosso número para contato, né? A gente tem a Patrícia aqui que vai te atender para você estar aqui no nosso telão e a gente falar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua empresa. Entre em contato, é o número 22 997 73 44 93. E é isso, gente. Agora acabou o suspense. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre a minha convidada. Ela é mãe. Ela é uma profissional incrível. Ela é esposa. E ela é advogada. Já dá um suspense, né? Mas a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito. E é um tema que a gente fala sobre futuro. Que eu gosto mais ainda, né? Porque a gente constrói o nosso futuro no nosso presente. E ela é advogada previdenciária. Para você que está nos assistindo aí, vou apresentar para vocês a doutora Débora. Débora, que prazer estar aqui com você. Obrigada, Isabela. O prazer é meu. Fiquei feliz pelo convite. E a aposentadoria é um tema, assim, que eu amo falar, eu amo trabalhar. Dentro da advocacia previdenciária, é o tema, assim, que eu mais gosto de trabalhar, de fazer, de conversar com os meus clientes. Então, assim, dentro da advocacia previdenciária, né, são inúmeros serviços ofertados, sim, né? Sim. Mas aqui
que eu mais gosto, que é o meu xodózinho, é a aposentadoria. É aposentadoria. E por isso você se especializou, né? Porque quando a gente fala na área do direito, tem um mar, né? Tem um mundo de especializações. E, gente, eu conheci a Débora através da minha mãe e eu fiquei muito feliz, né? De conhecer uma pessoa como ela, né? Ela é super competente no que ela faz. E a gente foi trocando ideia e é isso. A gente quer levar informação para você. A gente sabe que na TV a gente tem um público bem interessante, Débora, que eu tenho certeza que eles têm muita dúvida sobre aposentadoria, como eu tenho, né? A gente dentro da nossa família e pra galera mais jovem que está nos assistindo, é interessante saber sobre isso pra mãe, pros pais dele, pros avós, né? Como aconteceu no meu caso também, né? A gente precisa ter a informação, né? Às vezes a gente deixa de ganhar algo ou peca em alguma coisa por falta de informação. A informação às vezes nos carece, né? Então é isso, o intuito hoje é levar informação para o nosso público, Débora. E eu tenho certeza que não poderia ter melhor pessoa para a gente escolher aqui. Obrigada pela oportunidade. E depois da reforma da Previdência, as regras mudaram bastante. Então, muitas pessoas ficaram confusas, né? Como que vai ser agora a aposentadoria após a reforma da Previdência? Como que ficaram as regras, a forma de cálculo, como que eu vou conseguir me aposentar? Esse é um dos questionamentos que eu sempre recebo lá dos meus clientes. E eu acho que é algo que é importante para falar, né? Assim, como que ficou a aposentadoria após a reforma da Previdência, né? Isso, Débora. Vamos começar por isso, porque eu acho que isso dá uma certa dúvida pra gente. Como que era antes a Previdência, se você puder dar uma pincelada pra gente aqui, e depois a gente entra falando o que foi essa reforma, como que ficou, né? Porque, assim, se eu não me engano, são mais de 20 formas de aposentadoria, né? Mais de 20 regras. 20 regras. Isso, esse é o termo. Então, assim, como que era antes e como que tá atualmente, né? Só pra gente dar uma pincelada, porque muita gente acha que, não, a mulher, né? Eu com 60 anos vou me aposentar, e já não é mais assim. Isso. O homem também, antes era com 65, mas teve uma alterada aí. Fala um pouquinho como era pra gente. Antes da reforma da Previdência, para aposentar por idade, o homem tinha que ter 65 anos de idade com 15 anos de tempo de contribuição. E a mulher, né, tinha que ter 60 anos de idade com 15 anos de tempo de contribuição o homem 65, tá? O homem 65 com 15 anos e a mulher 60 com 15 anos de tempo de contribuição. E aí ela aposentava por idade. Como que era feito o cálculo? O cálculo era assim: tirava uma média de 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até a última contribuição antes de dar entrada na aposentadoria. Então, dessa média de 80% dos maiores salários, retirava os 20 menores e dessa média, né, era 70%, né, mais 1% por ano de contribuição, limitados, né, a 30%, que o máximo que você poderia ter era 100%. Entendi. E aí veio a reforma da Previdência e alterou a forma de cálculo. Então, hoje, como que ficou após a reforma da Previdência? Né? Quem não conseguiu implementar os requisitos da aposentadoria por idade lá em 2019, porque o nosso marco foi ali, no dia 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, que veio a emenda constitucional 103 de 2019, né? Que foi ali o nosso marco. Então, 13 de novembro de 2019 foi o nosso marco. Então, quem não conseguiu completar, né, todos os requisitos nessa data, em 13 de novembro de 2019, vai ter que passar por uma regra de transição. Ou seja, eu vinha contribuindo antes, não consegui completar os requisitos ali, em 13 de novembro de 2019, então vou pegar uma regra de transição. Então, essa regra de transição para as mulheres ficou assim, olha, para quem vai aposentar por idade. Chegou em 2019, eu não tinha os 15 anos de tempo de contribuição e não tinha os 60. E aí, como é que fica a regra de transição? Então, a aposentadoria por idade, nessa regra de transição ficou assim: acrescentar 6 meses por ano até chegar a 62. Então, lá em 2019, data da reforma, a mulher tinha que ter 60 anos de tempo de contribuição para ter o direito adquirido. Não tinha. Então, ela tinha que ter 60 anos. Em 2020, 60 anos e meio. 2021, 61 anos. 2022, 61 e meio. 2023, 62. Aumentou.
Isso. Então, a partir de 2023, a mulher já tem que ter 62 anos para aposentar, com 15 anos de tempo de contribuição. Se ela não tiver ainda o tempo de contribuição, ela precisa permanecer contribuindo até chegar aos 15 anos de tempo de contribuição, para poder, então, conseguir aposentar. Sendo que, a partir de 2023, ela já tinha que ter 62 anos de idade. Entendi. E o homem? O homem, as regras de transição para o homem ficou da seguinte forma. 65 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição. Ele não tinha os requisitos lá em 13 de novembro de 2019. Então, como que ficou para ele essa aposentadoria? Como que vai ser essa regra de transição para ele? Ele vai ter que ter os 65 anos mesmo, até fechar os 15 anos de tempo de contribuição. E aí, quando ele fechar esses requisitos, ele vai poder aposentar. E para quem começou após a reforma da Previdência? Muito bom. Para a mulher, continua... Agora é 62 anos, porque antes era 60, né? Então, depois da reforma, são 62 anos de tempo de contribuição, com 62 anos de idade, com 15 anos de tempo de contribuição. Entendi. E o homem continuou com 65 anos de idade, porém, acrescentou mais 5 anos. Então, o homem que entrou após a reforma da Previdência, ele precisa ter 20 anos de tempo de contribuição. Não então, sabia assim, disso do homem. Isso, a idade para ele não alterou, continuou os 65, porém, ele tem que ter 20 anos de tempo de contribuição. A mulher, ela alterou a idade de 60 para 62. E ela permanece com os 15 anos de tempo de contribuição. Aí o tempo de contribuição para a mulher não mudou com a reforma. Entendi. Apenas a idade. De 60 para 62. Aumentou 2 anos. Aumentou 2 anos, isso aí. E aí, em todos os benefícios, precisa ter 180 meses de carência. O que seria a carência? São pagamentos feitos em dia, né? Então, às vezes, aquela pessoa que contribui com um carnezinho, com guia, faz contribuições em atraso, às vezes ela ficou um período sem contribuir. De repente, ela volta a contribuir sem saber se aquele período que estava em atraso, ela poderia ir lá e fazer o recolhimento em atraso. Aí ela vai e faz aquele recolhimento em atraso no período que ela não tinha mais vínculo com o INSS. O que seria esse vínculo? É o que a gente chama de qualidade de segurado. A qualidade segurada é o vínculo que o cidadão tem com o INSS. Que começa, quando que começa essa qualidade de segurado? Quando ele faz a sua afiliação no INSS, a sua inscrição, a sua afiliação, que vai ser a partir do primeiro pagamento dele em dia. Então, essa pessoa que estava com contribuições em atraso, já tinha perdido o vínculo com o INSS, ela voltou a contribuir com aqueles meses lá em atrás, achando que ela vai conseguir completar os 15 anos de tempo de contribuição. E, às vezes, ela consegue chegar nos 15 anos de tempo de contribuição, mas ela não vai ter a carência necessária, porque a carência é o pagamento em dia, ou ainda que seja feito em atraso, mas dentro da manutenção da qualidade segurado. Ficou aquele tempo ali que ela não se tocou, Exatamente. Né, em desfalque, que era o tempo que ela precisava daquele vínculo ainda. Exato. Então, assim, e até quando você tem esse vínculo, né? Depois de cessar as contribuições, a pessoa ela tem uma cobertura, né, chamado que a gente chama de período, né, de graça, por mais 12 meses. Então, uma pessoa que parou de trabalhar hoje, ela está desempregada, ela tinha carteira assinada, um exemplo aqui, ela tinha carteira assinada, quanto tempo que ela está coberta pelo INSS? Mesmo se ela, sem ela estar contribuindo, efetivamente contribuindo. Ela tem mais 12 meses de cobertura, que são 12 meses de período de graça. E se foi um emprego, um desemprego involuntário, ela tem mais 12 meses de cobertura, desde que comprovado, por exemplo, pelo seguro-desemprego. Né? Então, e se ela tiver 120 contribuições de forma ininterrupta, sem ter perdido a qualidade segurada, ela ainda tem mais 12 meses de cobertura. Então, você ainda pode ter uma carência de até 36 meses, a depender do caso. Depende do caso. Isso. Então, quer dizer, se você parou de contribuir, não está contribuindo nesse momento, mas se você está no período de graça e acontecer qualquer imprevisto com você depender de um salário maternidade, de um auxílio-doença, você pode ter direito ao benefício mesmo sem estar contribuindo, porque você está na manutenção da qualidade segurado, que é esse período de graça. Entendi. Então, é muito importante verificar a regularidade das contribuições, porque, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa, vou dar um exemplo do contribuinte individual, que é o famoso autônomo, né? Que recolhe no seu carnezinho, após parar de contribuir, ele tem mais 12 meses de cobertura. Digamos que ele ficou
um ano sem contribuir, passou mais um ano, ficou sem contribuir. Depois de uns 2 anos, ele decide contribuir de forma retroativa. Só que quando ele voltou a contribuir, ele já tinha perdido esse período de graça de 12 meses. Ele já não estava mais na cobertura. Então, é como se o vínculo dele com o INSS tivesse cortado. Então, ao fazer essas contribuições em atraso no período em que ele não mantinha mais a qualidade de segurado dele, ele vai ter tempo de contribuição, mas ele não vai ter carência. Porque a carência a gente pode equiparar, por exemplo, a um plano de saúde. Entendi. Quando a gente contrata um plano de saúde, a gente não precisa pagar primeiro, para depois usufruir de determinados benefícios, Sim, né? Tem um período. Exatamente. Com o INSS é a mesma coisa. O período de Então, carência. eu preciso ter um período de carência para poder usufruir dos benefícios. E se a pessoa, Débora, por exemplo, parou de pagar, passou os 12 meses, e aí foi o que você falou, ela vai querer contribuir novamente o tempo que passou. Então, não seria melhor ela contribuir para frente, aí ela volta com aquele vínculo com o INSS? Exato, ela vai. Se aquele período que ela passou, né, ela já tinha perdido a qualidade de segurado, as contribuições que ela fizer ali vai contar para tempo, mas não vai contar para carência. Então, pode ser que quando ela complete os 15 anos de contribuição para aposentar por idade, ela vai ter tempo, mas não vai ter carência, porque vai faltar a carência necessária para o benefício, que em todos os benefícios de aposentadoria exige-se 180 meses de carência, que equivalem a 15 anos. Mas nem sempre 180 meses de carência, 180 meses vão ser os 15 anos certinhos de aposentadoria, de tempo de contribuição para aposentadoria. Porque a carência depende do pagamento em dia, ou como eu te falei, ainda que não seja em dia, mas dentro da manutenção da qualidade de segurado. Então, por exemplo, eu vou pagar uma contribuição em atraso, mas eu estou mantendo a minha qualidade de segurado. Não tem problema, ela vai contar para a carência do mesmo jeito, porque eu paguei dentro de um período que eu ainda tenho vínculo com o INSS. Então, não tem problema. Eu só não posso pagar depois que eu já perdi esse vínculo. Entendi. Né? Por exemplo, vence dia 15. Aconteceu da pessoa pagar dia 20. Ela corre um alto risco de perder esse vínculo? Não, se as contribuições dela estiverem feitas com regularidade e ela estiver mantendo a qualidade de segurado dela. Não tem problema. Pagar fora do prazo. O problema é quando você paga fora do prazo, no momento em que você já tinha rompido seu vínculo com a Previdência. Esse é o problema. E se a gente parar para analisar, é uma forma que você está achando que você está fazendo um bom investimento com o seu dinheiro, mas se você parar para analisar, não está sendo um bom investimento. Exato, porque vai ser desperdiçado. E é isso que a gente quer ajudar e orientar o pessoal que está nos assistindo em casa, né? Porque realmente não é algo muito fácil de entender. São muitas regras, são muitas normas, né? E dentro do que a gente falou, Débora, eu acredito que seja importante a gente ressaltar que idade não é o que faz a pessoa se aposentar. Eu creio que não adianta de nada a pessoa, né, a mulher tá com 62 e o homem com 65 e não contribuir e achar que não preenche os requisitos. E vai se aposentar. A gente fala, mas eu me aposentei por idade. A gente pode entrar, né, nesse quesito também. Aposentadoria por idade não é só ter a idade. Que as pessoas pecam nisso, né? Isso aí, exatamente. Eu preciso ter a idade combinada com pelo menos 15 anos de tempo de contribuição para a mulher, né? E com 180 meses de carência. O homem, se ele contribuía antes da reforma, 65 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição, 180 carências, né? Pós-reforma, quem ingressou no regime da Previdência Social após 2019, 65 anos de idade para o homem, mais 20 anos de tempo de contribuição. A mulher, 62, mais 20. E uma coisa interessante é que, antes da reforma da Previdência, a forma de cálculo, eu falei que era 80% da média dos maiores salários, né? E dessa média, a gente tirava 70% fixo, mais 1%, por cada contribuição. Então, uma pessoa que tinha 15 anos de tempo de contribuição antes da reforma, aposentava com uma média de 85%. Né, de 85% daquela média. Por quê? Se é 1%, né, por ano, então 15 anos, né, 15%, mais os 70%, 85%. Mas aí veio a reforma da Previdência e alterou a forma de cálculo e como também tira a média, porque antes a média era 80% dos maiores salários.
pós-reforma da Previdência foi como 100% da média de todo o período contributivo de julho de 94 para cá, até a última contribuição, apurada ali no PBC. O que é o PBC? O período básico de cálculo. Então, esse 100% dessa média ficou assim, olha, 60% para a mulher que tem contribuído até 15 anos, você tem 60% garantido da média. O que ultrapassar os 15 anos, você vai crescer 2% por ano. Então, uma mulher que tem 18 anos de tempo de contribuição, até 15 anos ela tem 60%. Né? 18 menos 15, 3, né? Então, vezes 2% por ano, vai dar 6. 3 vezes 2, 6. Então, ela vai ter aí 60% pelos 15 anos, mais 6% do que excede aos 15. Então, ela vai aposentar com 66% dessa média apurada em 100%, o que faz cair bastante em relação à regra anterior. A regra anterior era bem mais benéfica. Então, a pessoa às vezes acha que se aposentou por idade, mas se aposentou por BBC... Não. O PBC é o período básico de cálculo. Tá. Nesse período básico de cálculo, nós vamos apurar, então, quanto que vai ser a renda mensal inicial dessa pessoa. Então, o que compõe esse período básico de cálculo? Ele começa lá em julho de 94, porque foi ali que começou o real. Né? Então, o período contribuído anterior a julho de 94, ele vai contar para tempo de contribuição e carência, para preenchimento dos requisitos necessários. Mas para compor o valor do salário de benefício e para achar o que a gente chama de RMI, que é a renda mensal inicial, eu vou apurar a partir do real, que foi a partir de julho de 94 até a última contribuição antes de eu dar entrada no pedido de aposentadoria. Entendi. Então, lembrando que nós ainda passamos a ter um divisor mínimo de 108. Nesse PBC, o divisor ainda tem que ser 108, porque às vezes ainda diminui o valor da aposentadoria um pouquinho. Mas esse período em que nós apuramos, de 100% a partir de julho de 94, eu vou aplicar 60% para 15 anos cheio. Para a mulher. O que excede aos 15 anos, eu vou acrescer 2% por ano que excede. Então, nesse exemplo que eu dei dos 18 anos de tempo de contribuição, a pessoa vai aposentar com 66% dessa média apurada. Entendi. Não é 100%. Não é 100%, então, é 66% Exato. nesse exemplo. Nesse exemplo. Então, é isso que a gente tem que se atentar, porque às vezes você poderia se aposentar com um valor melhor. Com um valor melhor. Isso aí. Mas, às vezes, né, porque a gente não pode esperar, ou às vezes não quer também, não se aposenta com um salário melhor. Isso aí. Né? Isso que é importante. E aí, assim, como nenhum benefício previdenciário pode ser inferior a um salário mínimo, às vezes essa média multiplicada por esse coeficiente ainda fica abaixo do salário mínimo. E aí precisa se elevar ao mínimo. Então, por isso que às vezes a pessoa ela tem um salário de contribuição maior do que o salário mínimo. E aí, quando sai a aposentadoria dela, ela não entende por quê. Eu contribuo sobre um determinado valor e eu recebi um salário mínimo. Porque na hora de aplicar esse coeficiente de 66%, desse exemplo que eu dei, vai fazer com que a média dela fique abaixo do salário mínimo. Entendi. E aí, como ninguém pode receber abaixo do mínimo, eleva-se ao salário mínimo. Se eleva automaticamente. Exatamente. Assim. E para o homem, como que ficou? O homem ficou dessa forma. Para até 20 anos de contribuição, a partir dos 20, você tem 60% da média. A partir dos 20 anos do tempo de contribuição, que acresce 2% por ano, que excede aos 20. Então, por exemplo, um homem que tem nesse mesmo tempo de contribuição do exemplo anterior, se ele tem 18 anos de tempo de contribuição, qual vai ser a média desse homem? 60%. Porque para o homem só vai acrescer esses 2% só após 20 anos de tempo de contribuição. Ele pode aposentar aos 15%, pode aposentar os 15, que é o requisito mínimo. Mas para contar 2%, só acima dos 20. Para ele conseguir os 100%, né? Então, aí o 100%, ele tem que ter no mínimo 40 anos de tempo de contribuição. Porque 60% é até 20 anos, né? E essa diferença aí, para chegar ao 100%, ele tem que ter 40 anos de tempo de contribuição. Entendi. Mais do que o exigido na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, ou seja, então assim, se a gente for parar para analisar só o tempo de contribuição, acho que o pessoal de casa vai se assustar. Vai falar, nossa, o homem, né? 40, eu preciso ter 40 anos de aposentar. E tem gente que vai com falar, médias de 100%. Tem gente que vai pensar, nossa, então eu nem vou me aposentar.
Tem gente que vai pensar dessa forma. Mas tem muita gente se aposentando porque tem alguma coisa que liga a forma anterior da forma de aposentadoria da Previdência? Sim, tem são as regras de transição. De transição. Isso aí. Porque quem não conseguiu completar todos os requisitos até 13 de novembro de 2019, ele não vai ser prejudicado. Então, ele vai passar pela regra de transição. Ele vinha contribuindo de uma forma, para ele não ser totalmente prejudicado, ele vai agora passar pela regra de transição para que ele possa se encaixar em uma das regras, em uma das 4 regras que a reforma trouxe. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da reforma da Previdência, de 2019, ela deixou de existir. Entendi. Porque antes nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição pura, que era homem 35 anos de tempo de contribuição independente da idade e a mulher 30 anos de tempo de contribuição independente da idade. Então, o homem, quando estava trabalhando, fechava seus 35 anos de tempo de contribuição, ele podia ir lá requerer a aposentadoria dele, estava tudo certo, né? A mulher, a mesma forma, fechou os 30 anos de tempo de contribuição, fazia seu requerimento de aposentadoria, independia de idade mínima. Isso, independia de idade. Mas aí, esses que não conseguiram fechar os 35 anos lá em 2019, o homem e a mulher não conseguiu fechar os 30 anos lá em 2019, então ela vai pegar agora a regra de transição, porque ela já vinha contribuindo antes da reforma da Previdência para se aposentar por tempo. Então é um alívio, né? Porque Exato. tem uma regrinha ali que beneficia quem contribui lá atrás, antes de 2019. E a garotada que entrou no mercado de trabalho agora, depois do... Já faz parte da nova regra e não tem jeito. Exatamente, não tem mais para onde fugir. Então, assim, quem passou a filiar-se ao INSS a partir de 13 de novembro de 2019, não tem outra alternativa por enquanto, né? Se não houver outra reforma da Previdência, né? Até lá, mas por enquanto, diante do que nós temos hoje, só vai aposentar por idade. E de que forma? Mulher, 62 anos de idade com 15 anos de tempo de contribuição, homem, 65 com 20 anos. Pós-reforma. Então, garotada que entrou no mercado de trabalho pós-2019, só tem essa opção. Só tem essa opção até o momento. Exato. E a gente tem uma esperança, né? Porque eu acho que isso causou até um medo. Eu senti muitas pessoas, assim, um pouco... Inseguras, falando, caramba, eu contribuo há tanto tempo e agora como que desabou vai ser? Tudo, né? Eu tinha uma expectativa e mudou. Não, pera lá. Né? Existe uma exceção aí, que é a regra de transição, como a Débora falou. Então, assim, a gente tem que entender isso daí, que eu acho, para mim ficou muito claro, eu acho que pro pessoal também, pra gente poder realmente saber que... Porque muita gente falou, nossa, agora eu vou ser prejudicado, agora como que vai ser? Não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição, como assim? Tem aí seus benefícios aí no meio. A aposentadoria por tempo de contribuição, como eu falei, ela deixou de existir com a reforma da Previdência, mas ela não foi totalmente extinta por causa das regras de transição, porque as pessoas já vinham contribuindo antes para aposentar por tempo, né? Então, como que ficou então essas regras de transição? A reforma trouxe 4 regras. Bacana, vamos falar delas. Como que fica? Podemos começar pelas mulheres, né? Então, assim, se a mulher, antes da reforma, ela tinha que ter 30 anos de tempo de contribuição, então significa que o requisito mínimo para qualquer uma das 4 regras será 30 anos de tempo de contribuição. Então, esse vai ser o requisito mínimo, né? Então, como que vai ser, então, a definição dessas regras? Podemos começar pela regra do pedágio de 50%. Quem entra nessa regra do pedágio de 50%? A mulher que lá em 13 de novembro de 2019 faltava menos de 2 anos para chegar aos 30 anos de tempo de contribuição. Então, lá em 2019, ela tinha, digamos assim, 29 anos de tempo de contribuição. Ela estava menos de 2 anos. Ela só faltava um aninho para completar os 30. Ela pode entrar nessa regra de transição? Sim, ela pode entrar nessa regra de transição. E como que funciona? Como nós estamos falando de pedágio, 50%, ela precisa pagar um pedágio de 50% do tempo que ela falta, né, que ela faltava lá em 2019. Então, nesse exemplo que eu dei, se ela tinha 29 anos de tempo de contribuição, ela precisa contribuir mais um ano para chegar aos 30, que é o requisito mínimo, e mais metade de um ano, que é 50%, para entrar nessa regra, ou seja, 6 meses. Então, para essa mulher
ter direito à regra de transição do pedágio de 50%, ela teria que trabalhar mais 1 ano e meio. 1 ano para fechar requisito, mais meio ano para entrar na regra, que seria 50% desse tempo que faltava. Entendi. E como que é o cálculo? O cálculo, após a reforma da Previdência, é a média aritmética simples de 100% de julho de 94 para frente, né, até a data de entrada do requerimento, até o mês anterior da data de entrada do requerimento. E nessa regra não existe idade mínima, porém, aplica-se o fator previdenciário, temido fator previdenciário. E o que vem a ser esse fator previdenciário? O fator previdenciário, ele foi criado lá em 99, ele basicamente, ele tenta fazer com que as pessoas não se aposentem mais cedo. Por quê? Como que é calculado esse fator previdenciário? Ele é calculado com base na expectativa de vida da pessoa, com base no tempo de contribuição que ela tem e na idade. Então, quanto mais novo é a pessoa, menor será o seu salário de benefício, consequentemente, né? Menor vai ser a sua aposentadoria. Né? Então, o fator previdenciário é como se fosse um recadinho assim, você quer aposentar mais cedo? Você pode aposentar, não tem problema, mas só que você não vai aposentar com o valor que você teria se continuasse trabalhando, porque a sua expectativa de vida, né, faz com que você pudesse continuar trabalhando e contribuindo. Entendi. Esse é um recadinho, assim, para quem quer aposentar mais cedo. Entendi. Então, às vezes, quando a pessoa fazia o cálculo lá e via que o valor ia diminuir bastante, ela desistia de aposentar, né, com fator previdenciário, para poder, então, alcançar uma outra regra melhor. E assim, continuava trabalhando e contribuindo com o sistema. Débora, é muito importante você falar isso, gente, porque eu acredito que muita gente de casa tá assim, nossa, mas como eu vou saber se eu tô fazendo parte dessa regra de transição? Eu não sei. Ela falou que se faltasse 2 anos, 1 ano. Gente, é muito importante a gente procurar sempre profissionais, né? Procure um advogado da sua confiança, que você conheça, para ele poder fazer esse cálculo, essa conta, né? Porque realmente, pra gente fazer, eu sou leiga no assunto, não tem como, né? A gente, sendo informada, a gente tem uma noção. Agora, fazer cálculos mediante todo esse dados, toda essa informação, tem que ser realmente com um advogado, tem que ser com um profissional a respeito da Previdência mesmo. E assim, existe, né, uma ferramenta chamada planejamento previdenciário. Ela é excelente. Depois da reforma da Previdência, ela acabou surgindo assim como uma forma do segurado ele ter as opções, né? Tem um controle, né? Exatamente. Como ele vai querer se aposentar. Exatamente, assim. isso aí. Ele vai ter à disposição dele todas as regras de transição calculadas, e aí ele pode escolher qual vai ser a melhor e a mais vantajosa regra. Se vale a pena esperar de um tempo para o outro, de uma regra para outra. Isso é através de uma análise. De uma análise, isso aí. É muito importante fazer o planejamento, isso é legal. Porque Gostei. Às vezes de uma regra para outra aumenta consideravelmente o valor, e às vezes vale a pena você contribuir mais alguns meses para ter uma renda um pouquinho maior. Exatamente. E aí calcula-se o retorno do investimento para saber, de uma regra para outra, eu vou ter um aumento aí de R$300, mas eu vou ter que contribuir mais X meses de tanto valor, de um determinado valor. Em quanto tempo eu vou recuperar esse investimento? Então, vai valer a pena eu contribuir mais alguns meses para ter um aumento de R$300 na aposentadoria? E aí, vamos colocar esses R$300 até o final da vida, vezes 13 meses, né? 13, porque eu digo, caso 13º. Então, essa conta também é interessante fazer, né? Você pegar ali quais as regras que você tem disponível de acordo com a sua situação contributiva junto ao INSS, qual é a mais viável naquele momento, né? Qual a mais vantajosa, se eu posso esperar, se eu não posso esperar. É como se fosse realmente um planejamento. Exatamente, é um planejamento. Um planejamento. Isso é bem interessante. É sim. Porque você não vai ser pego de surpresa lá na frente. Exato. Sabe? Quando a pessoa fica... não foi bem o que eu pensei. Pera lá, né? Você tendo, né, todo um controle ali, aquele planejamento. Exato, eu vou precisar fazer fazer o meu pagamento, fazer minha contribuição até tanto tempo, falta quanto tempo. Ou se não, se eu já fiz
o tempo que seria o valor ideal para mim, que tá ok, né? Que vai me ajudar, vai me dar um auxílio, né? Isso vai depender muito da necessidade de cada um. De cada um, isso aí. E assim, já vi situações lá de pessoas que deram entrada no benefício e aí quando ela conseguiu entrar na regra de transição, mas aí quando veio o salário de benefício dela, né, e a RMI, que é a renda mensal inicial, não era aquilo que ela esperava e ela desistiu da aposentadoria e contribuiu mais tempo para poder entrar em outra regra de transição. E tem como fazer isso também? Tem. É só não fazer o saque do FGTS, né? Não sacar a aposentadoria. E aí no caso seria a renúncia, né? Renunciar. E aí você pode, então, não aposentar naquela regra e você pode escolher uma outra, desde que você não saque nem PIS, né? Nem o FGTS, nem faça o saque da aposentadoria. Gente, é importante. Porque se fizer o saque, né, do benefício, do PIS ou do FGTS, você está aceitando a aposentadoria. Entendi. Isso é muito importante, eu não sabia disso. Então, tem como fazer essa renúncia aí? A partir do momento que você olhou e falou, opa... Mas aí tem que ser consciente, né? Consciente, não fazer assim de qualquer jeito. Precisa também analisar se as outras regras são viáveis. Porque, às vezes, é aquela que está adequada para aquela pessoa naquele momento. Que, às vezes, ela vai renunciar a um benefício, achando que se ela contribuir mais um pouco, vai ser benéfico para ela. No final das contas, ela vai contribuir mais e, quando for ver, o efeito financeiro foi quase nenhum. Quase nenhum. Então, precisa ter uma análise detalhada antes de tomar qualquer decisão. Gente, em tudo pra vida, né? Até pra verdade. E com relação a essa regra de transição do pedágio de 50% para o homem, nós falamos da mulher, né? Sim. Como o homem são 35 anos de tempo de contribuição, esse é o requisito mínimo. Então, da mesma forma como é com a mulher, que tem que estar menos de 2 anos, lá em 2019, ele teria que ter no mínimo 33 anos e um dia para entrar nessa regra, né? Porque se ele tinha que ter 33 a menos de 2 anos, 35 a menos de 2 anos, 33. Então, vai ser da mesma forma, vai ser, se ele conseguir entrar nessa regra, ele vai ter que pagar o pedágio de mais 50% do tempo que ele faltava lá em 13 de novembro de 2019. Por isso que o nosso marco é 13 de novembro de 2019. Precisamos sempre apurar o tempo que eu tenho até lá nessa data, para saber quanto tempo falta, para saber em qual regra eu vou me encaixar. Entendi. E aí, nesse caso do homem, né, ele vai pagar, né, o tempo que faltava para chegar aos 35 e 50% do tempo que faltava lá atrás. Né? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tinha 34 anos e 8 meses de tempo de contribuição. Ela faltava 4 meses para chegar na regra, né, do direito adquirido. A regra do direito adquirido é quem já tinha fechado todos os requisitos lá em 2019. Então, faltava 4 meses para essa pessoa. Ela pode entrar na regra do pedágio de 50%? Sim, ela pode, porque ela só faltava 4 meses. Quanto tempo que ela tem que trabalhar? Ela tem que trabalhar mais 6 meses. Por quê? Trabalhar ou contribuir. Mais 6 meses. 4 meses que faltava para chegar aos 35 e metade de 4, 2. Então, 4 mais 2, 6. Então, ela teria que trabalhar ou contribuir mais 6 meses para entrar nessa regra. De novo, tem uma análise. Exato. E aí, não precisa de idade mínima para essa regra, porém, pelo fato de não precisar de uma idade mínima, eu posso aposentar nova, cedo, vai ter a aplicação do fator previdenciário. Entendi. E aí, a aplicação do fator previdenciário derruba o valor da aposentadoria. Quanto mais nova a pessoa, menor vai ser o salário. Porque aí o INSS entende que você pode trabalhar, porque você é saudável. Exatamente. A não ser que existam outras formas também, né? A gente falou sobre idade, a gente falou sobre contribuição e a gente falou muito bem. Eu acho que a gente foi muito a fundo. Tem muitas coisas que eu não conhecia, a questão de transição e tudo mais. Mas tem outras formas também de chegar, já crescer ao tempo, que nós podemos falar também. Mas, continuando com relação às regras de transição, então são 4, né? Nós falamos do pedágio de 50%, nós podemos falar agora do pedágio de 100%. Entendi. No pedágio de 100%, não existe ali um requisito mínimo de tempo lá em 2019, como é no pedágio de 50%, que tem que estar menos de 2 anos para fechar o requisito, né? Na regra do pedágio de 100%, eu tenho que verificar quanto tempo eu tenho de contribuição até
13 de novembro de 2019. Verificado o tempo que eu tenho ali, eu tenho que contribuir mais 100% do tempo que eu faltava para fechar o requisito mínimo. Então, se o homem é 35 e a mulher 30. 30. Então, nesses requisitos aí, vou dar um exemplo de uma pessoa que tinha 20 anos de tempo de contribuição. Um homem, 20 anos de tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019. Então, quanto tempo que ele faltava para fechar o requisito mínimo de 35? 15 anos, né? Entendi. Se estamos falando de pedágio de 100%, ele tem que trabalhar mais 15 anos. Então, ele só consegue entrar nessa regra se ele tiver mais 30 anos de tempo de contribuição após a reforma da Previdência. Senão, ele não consegue aposentar. A única coisa boa dessa regra é que você aposenta com 100% da sua média contributiva. Entendi. Não entra aquele cálculo de 60% mais 2. Entendi. Essa regra é 100%. É 100% mesmo. 100%, 100% de contribuição, da média, 100%. não da contribuição, mas da média contributiva apurada de julho de 94 até a última contribuição. Entendeu? E com relação à mulher, da mesma forma. Se ela tinha 20 anos de tempo de contribuição lá em 2019 e ela precisa de mais 10 para chegar aos 30, ela vai precisar de mais 10 para entrar na regra de 100%, porque são 100% do tempo que faltava. Então, ela vai ter que trabalhar 20 anos após a reforma da Previdência para entrar nessa regra, para ter direito a se aposentar com 100% da média. Entendi. Às vezes vale a pena, às vezes não, pelo tempo que a pessoa ainda terá que contribuir para chegar nessa regra. E essa regra, ela tem uma previsão de idade mínima. A mulher, ela só pode entrar nessa regra se ela tiver 57 anos de idade e o homem 60. Entendi. Então, regra geral da aposentadoria por idade para o homem é 65. Para esse caso aqui, do pedágio 100%, ele precisa de 60, com 35 anos de contribuição, mais 100% do tempo que faltava lá em 2019. A mulher, 57 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, mais 100% do tempo que faltava lá em 2019. Entendi. Aí ela vai ter... A gente considera essa a melhor regra pelo fato de ter 100% da média apurada, né? Porém, às vezes ela não se torna mais vantajosa em função do tempo a mais que a pessoa vai ter que contribuir para poder, então, ter acesso a essa regra, que às vezes não vale a pena. Por isso que um planejamento previdenciário, ele é ideal para você saber quando é que eu vou atingir esse tempo do pedágio de 100%. Né? Às vezes está muito distante para mim. Então, se eu tinha, por exemplo, 25 anos de tempo de contribuição lá em 2019, eu vou ter que fechar mais 5 a mulher. Mais 5 anos, mais 5 anos... Ela tem que contribuir mais 10 anos. E às vezes ela já tem mais de 57 anos de idade. Às vezes ela já tem 62. Então, é melhor ela aposentar por idade do que ela aposentar nessa regra. Sim. Até mesmo, às vezes, pela necessidade do momento, Exatamente. Né? Então, assim, o planejamento, ele ajuda bastante a você ter uma dimensão maior do que pode ser a sua aposentadoria. Né? Não só com relação a tempo para contribuir, mas com relação ao valor mesmo do benefício. Vai valer a pena eu contribuir mais tempo para poder aposentar com determinado valor? Às vezes não vale a pena. Então, assim, né? para quem gosta de se planejar e para quem também não gosta, a gente está vendo que o planejamento previdenciário é muito importante, Sim, né? Então, assim, para ter essa noção de cálculos e tudo mais, porque realmente é difícil a gente entender. É importante, eu torno a falar novamente, é importante você procurar um profissional, um advogado, que faça esse planejamento, né? Para, junto com vocês entenderem qual que é o melhor caminho. Isso aí. E aí, a terceira regra de transição que a gente pode comentar é a aposentadoria por pontos. O que seria a aposentadoria na regra de transição dos pontos? É o somatório da idade com o tempo de contribuição. Sendo que, como nós estamos falando de uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, então o requisito mínimo sempre vai ser 35 anos para o homem, sempre 30 anos para a mulher. Então, eu tenho que ter 35 anos e 30, né? Homem e mulher. Então, eu tenho que somar a esse requisito mínimo uma idade que hoje, né, em 2024, o homem tenha 101 pontos e a mulher 91 pontos. Aí você fala, mas Débora, de onde que você tirou esses 101 e esses 91 pontos, né? Antes da reforma da Previdência, já existia a previsão da regra dos pontos. E lá em 2019, a pontuação era 86,96. Era 86 para a mulher e 96 pontos para o homem. Era
mais abaixo, né? Isso. Mais baixa. E aí, o artigo 15 da reforma trouxe assim, olha, quem não conseguiu fechar a pontuação lá em 2019 vai passar, então, por essa regra de transição até o homem estabilizar, né, em 105 pontos e a mulher até estabilizar os 100 pontos. E aí, como que vai ser, então, esse escalonamento? Vai ser 1 ponto por ano até chegar a 105 para o homem e 100 pontos para a mulher. Então, se em 2019 eram 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, e vai ser acrescido 1 ponto por ano, então significa que em 2020 a mulher tinha que ter 87 pontos. Quem aposentou em 2021, 88. 2022, 89. Vai aumentando um pontinho. Exatamente. Agora, em 2024, a mulher, né, ela tem que ter 91 pontos. Entendi. E o homem 101. E quando é que esses pontinhos vão parar de subir? Quando chegar em 100 pontos para a mulher e 105 para o homem. Esses pontos, Débora, são o quê? São a contribuição? Assim, Os só pra gente falar pontos um pouco é o mais somatório do tempo de contribuição com a idade. com a idade. E eles são Entendi. contabilizados em dias. Entendi. E aí o somatório deles fecha essa pontuação necessária para você ter direito a essa regra. Sendo que o homem tem que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos. Então vamos para um exemplo prático. Um homem que hoje tem 35 anos de tempo de contribuição cravados, 35. Hoje ele precisa ter 101 pontos. Qual a idade que ele precisa ter para aposentar hoje em 2024? Entendi. 101 pontos, né? Menos 35, vamos fazer a conta, ele tem que ter aí 66 anos, mais ou menos, 66 mais 35. É basicamente a soma do tempo de contribuição com a idade. Entendi. Os dois fechadinhos. Tem que dar 101 pontos para o homem e tem que dar 91 pontos para a mulher. Entendi. Então, essa seria a regra dos pontos. Eu tenho que ter no mínimo 35 anos e tenho que ter uma idade que somada eu faço 101. Faça 101 pontos. E a mulher 91. É fácil? Não fácil, né? Mas muitas pessoas conseguem adquirir a aposentadoria por pontos? Ou é mais fácil, mais difícil? Como é que funciona? Conseguem. Principalmente as pessoas que já têm uma idade mais avançada e agora que está fechando os 35 anos de tempo de contribuição. Entendi. E como que é a forma de cálculo? Da mesma forma da aposentadoria por idade. 60% até 15 anos para a mulher e acresce 2% por ano ao que excede aos 15 anos. E para o homem, 60% até 20 anos e o que excede aos 20 anos, 2% por ano. Aí, nessa regra dos pontos, você pode até aposentar com mais de 100%, a depender do tempo de contribuição que você tem. Olha, que legal. Quando a gente fala, nossa, pontos, 101, a gente começa a ficar assustado, né? Nossa, pontos, muitos pontos, né? Mas, então, é uma vantagem se a pessoa parar para analisar. Depender da pessoa, que às vezes ela já tem uma idade um pouquinho mais avançada, né? E ela tem pouco tempo de contribuição, quando ela fechar os 35 anos de contribuição, às vezes ela consegue entrar nessa regra dos pontos. Bacana. Isso aí. E a quarta regra, seria da idade mínima progressiva. Né? Não tem a ver com a idade pura, a aposentadoria por idade. Sim, envolve a idade nessa regra de transição. Então, a regra de transição da idade mínima progressiva, ela foi elaborada da seguinte forma. Como a gente está falando de aposentadoria por tempo de contribuição, o requisito mínimo para o homem sempre vai ser 35 e a mulher 30 anos. E como que ficou, então, a idade mínima progressiva? Ela começou lá em 2019 para a mulher com 56 anos de idade e foi acrescendo 6 meses, meio ano por ano, até estabilizar os 62 anos. Então, hoje, em 2024, a mulher, ela tem que ter 58 anos e meio de idade. Para ela poder aposentar nessa regra de transição, mais os 30 anos de tempo de contribuição. Então, não adianta ela ter 58 anos e meio de idade se ela não tem 30 anos de tempo de contribuição, que é requisito mínimo da regra. Entendi. Então, se ela já tem mais de 30, igual a 30 anos ou mais que 30 anos, e ela tem 58 anos e meio, ela pode aposentar nessa regra da idade mínima progressiva. Entendi. E o homem começou com 61 anos lá em 2019, né? Que era nosso marco ali da reforma. Hoje, em 2024, o homem tem que ter 63 anos e meio de idade, com 35 anos de tempo de contribuição.
Entendi. E aí, quando é que vai estabilizar? Quando é que vai parar de subir 6 meses por ano? Quando o homem fizer 65, que é o máximo, né, o limite exigido, e a mulher quando fizer 62. Entendi. Qual a forma de cálculo? Igual a dos pontos. 60% para a mulher até 15 anos, 2% que excede aos 15. E o homem, 60% até 20 anos, mais 2% que excede, né, aos 20 anos de tempo de contribuição. Entendi. Então, nós temos um cenário ali que você pode analisar a aposentadoria por idade, as 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, só que tem inúmeras outras formas de alavancar esse tempo de contribuição, que você falou, tem mais de 20 regras? Tem, porque nós temos outras formas de aposentadoria que pode ser apurado aí. Aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade do professor, do segurado especial, que é o trabalhador rural, a aposentadoria rural. Nós temos a aposentadoria especial, que são para aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, né, sujeitas à exposição a agentes nocivos, né, agentes químicos, físicos, biológicos, né, dá um exemplo para quem trabalha em hospital, tá? Contato direto com agentes biológicos, né, fungos, parasitas. Então, essas pessoas, elas podem alavancar o tempo de contribuição dela. Ou ela pode aposentar, né, na aposentadoria especial pura, em que na maioria dos casos, são 25 anos de exposição ao agente nocivo e ela precisa comprovar através de um formulário chamado PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, ela vai ter uma redução aí no tempo de contribuição dela para 25 anos de exposição. Se ela comprovar que durante 25 anos ela trabalhou exposta a agentes nocivos. Só que essa aposentadoria especial, ela também sofreu mudanças com a reforma da Previdência. Porque antes da reforma da Previdência, não tinha idade mínima. Bastava ter os 25 anos de exposição. Pós-reforma da Previdência, passamos a ter a regra de transição para quem não fechou os 25 anos lá atrás. Então, a regra de transição trouxe o quê? A pontuação. Para quem vai aposentar com 25 anos de exposição, tem que ter 86 pontos. Que somados os 25 anos mais uma idade, faça 86 pontos. Para quem vai aposentar, né, com exposição, né, de médio risco, que no caso seria 20 anos de exposição, vai aposentar com 76 pontos. E com alto risco, no caso, que seria 15 anos de efetiva exposição, seria 66 pontos. Essa é a regra de transição. E quem ingressou após a reforma da Previdência, como fica a aposentadoria especial? Vai ter os 25 anos de exposição somados com a idade de 60 anos. Para quem vai aposentar com 25 anos de exposição, 58 para quem vai aposentar com 20 anos de exposição e 55 para quem vai aposentar com 15 anos de exposição. Essa exposição seria aos agentes nocivos. Agentes químicos, físicos e biológicos. Quais são os mais comuns que nós vemos, né? É o ruído, que hoje o limite de tolerância para o ruído são 85 decibéis. Né? Existem metodologias próprias para aferir o ruído. E como que a gente sabe que o trabalhador está exposto a mais de 85 decibéis? Né? Pela medição que é feita pelo LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho que é feito na empresa, e com isso ela vai fazer o PPP. E a pessoa só tem esse reconhecimento de tempo especial no INSS com esse formulário PPP ou um outro formulário anterior à vigência do PPP, se ela tiver ainda esse documento. Se ela não tiver, ela pode pedir para que a empresa faça o PPP. Não tem problema. E a empresa tem que fornecer. Tem que fornecer. É obrigação da... Exatamente. Perfeito. E aí, e para quem não tem 25 anos de disposição? Vou dar um exemplo geral, que a maioria das pessoas se aposenta aos 25 anos de disposição. Então, como que eu faço, então, para quem não tem os 25 anos de exposição? Até 13 de novembro de 2019, eu posso converter tempo especial em comum. Então, se lá atrás eu trabalhei exposta a algum agente nocivo e eu tenho como comprovar isso através do PPP, aquele tempo de exposição lá atrás, ela me dá um aumento no tempo de contribuição que pode me fazer chegar a uma regra mais rápida. Uma daquelas regras que eu te falei, das 4, posso chegar mais rápido. Entendi. Exemplo. O homem, ele ganha um acréscimo de 40% do tempo nessa conversão. E a mulher, 20%. Então, um homem que trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo, ele não vai poder aposentar
na modalidade de aposentadoria especial, porque ele não tem os 25 anos, mas ele trabalhou 10 anos. Então, como que eu faço? Eu posso converter esse tempo especial em comum. E nessa conversão, ele ganha 40%. Então, se ele trabalhou 10 anos, vezes 40%, é 14. Então, ele trabalhou 10, mas é como se ele tivesse trabalhado 14 anos. Então, ele ganha mais 4 anos na contagem de tempo de contribuição. Então, às vezes, quando eu vou fazer a apuração dessa pessoa, e aí ele falta pouquinho para entrar na regra de transição de 50%, às vezes com esse tempo, com esses 40% que ele trabalhou exposto a agente nocivo lá atrás, ele chega na regra do pedágio de 50% ou de 100% ou de outra regra. Por isso que é importante avaliar. Por isso que é importante avaliar. Entendi. Entendeu? Débora, a gente não falou nem um terço. Faltou muita coisa para falar, né? Muita coisa, né? Aposentadoria rural, não é muita coisa, realmente. Muita coisa. Mas eu acredito que é sinal que você vai ter que voltar Olha, para que sanar bom. muitas outras dúvidas aqui. O pessoal pode deixar, né, as dúvidas dele aqui embaixo, né, nos comentários. E pode mandar para a gente também, pode mandar pelo nosso WhatsApp. Porque quem sabe essas dúvidas não vão ser pautas também para o nosso próximo encontro, né? Que legal. Porque nosso tempinho tá acabando, né? A gente tem 1 horinha aqui. Mas eu acho que foi muito esclarecedor, né? Diante da reforma, né? Tem muitas dúvidas. E parece algo tão simples, né? Mas aí quando a gente vai ver na prática o impacto que as contribuições fazem no valor do benefício. Sim. E às vezes a pessoa acha que é só da entrada no INSS e tá tudo certo, mas às vezes não é, né? É uma coisa que eu sempre falo. A nossa base no INSS chama CNIS, é o extrato de contribuição previdenciário. Então, eu não posso fazer nenhuma análise sem primeiro ver como está o CNIS daquela pessoa, para entender o perfil contributivo dela e ali a gente traçar as melhores assim opções para ele de aposentadoria, até mesmo para resolver algumas situações de pendência, que na maioria das vezes o CNIS ele traz alguma pendência de alguma contribuição que você precisa comprovar, de algum período de carteira de trabalho que precisa ser comprovado. Então, o CNIS, ele é essencial, ele é o documento base para qualquer análise, para qualquer benefício previdenciário. Então, é interessante que a pessoa sempre busque analisar o CNIS ou pedir alguém para que faça essa análise, para entender o que pode ser feito nessas análises, né, até mesmo do planejamento previdenciário, até mesmo antes de requerer qualquer benefício. Até mesmo quando a pessoa já achar que estou na hora de aposentar, Exatamente. Tem que ser feita uma análise antes para saber realmente, ó, tá na hora, não tá. E isso é uma coisa assim que é bem recorrente. As pessoas, elas confiam no simulador do INSS. E aí, a gente nunca pode confiar no simulador do INSS. Por quê? Porque o simulador, ele é um espelho do CNIS. Então, se o CNIS tiver algum erro, se ele não estiver computando nenhuma contribuição, então a simulação também ela não vai computar. Entendi. Então, ela vai te dar um resultado errôneo. Então, por isso que a gente nunca pode confiar no simulador do INSS sem antes analisar o CNIS. Tem que ser uma análise toda manual. Exatamente, mesmo. Exatamente. É trabalhoso. Né? Mas vale a pena, vale né? a pena, com certeza. Isso aí. Gente, é isso, né? Foi muito boa essa troca com você. É doutora Débora. Eu trouxe a Débora aqui, né, como uma amiga, mas é doutora Débora, né? E uma excelente profissional. Para mim, ficou muito claro muitas coisas. Eu não sabia essa questão de regra de transição. E eu acredito que o pessoal de casa também vai ter muito mais dúvidas, gente. E se sintam à vontade, né? Para perguntar pra gente, perguntar pelo WhatsApp, perguntar nos comentários aqui embaixo, porque vai ajudar muita gente pro nosso próximo encontro, pra gente formular, pra doutora Débora poder esclarecer pra gente as coisas. E é importante, a gente tá aqui pra isso, né? Pra gente poder esclarecer a dúvida, porque é um tema importante. Às vezes a gente vê pessoas, né, com mais idade, sofrendo, né, em busca da tão sonhada aposentadoria. A aposentadoria é um sonho, né, de muitas pessoas. Isso. Então, assim, a gente quer isso, quer entregar solução. E, Débora, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar... Eu agradeço a oportunidade. São tantas informações, né? Que acho que nós não falamos, acho que 1/3 das coisas que tínhamos planejado falar em razão do tempo. Mas acredito que as informações que já conversamos foram aqui já deu para esclarecer. E principalmente a importância do CNIS para pedir, antes de pedir qualquer benefício previdenciário, análise dele. Muito bom.
E é isso, gente. Até o próximo podcast do Estúdio Realize. A gente se encontra. E é isso. Obrigada. Um beijo pra vocês. Obrigada. Um beijo pra você também, Obrigada. Débora. Comece 2024 executando seus sonhos. É preciso entrar em ação para ver seus sonhos saindo do papel e se tornar realidade, não é mesmo? E por isso eu tenho um convite para te fazer. Você que domina algum assunto e quer passar seu conhecimento em forma de conteúdo, nós temos o lugar perfeito para você. Imagine poder gravar seus conteúdos, criar ou gravar um podcast, ou até mesmo gravar um curso em um lugar todo completo e estruturado com todos os equipamentos. Eu, Isabela, tenho uma ótima notícia para você que é aqui de Nova Friburgo e região. O Estúdio Realize é o lugar perfeito. Temos todas as estruturas de luzes, edição, câmera e cenário. E o melhor, estamos localizados no Cadima Shopping, bem no centro da cidade, onde você encontra um lugar para você estacionar seu carro, deixar seus filhos e se alimentar. Tudo isso com preço muito justo. Agende sua visita e venha conhecer o espaço onde o seu sonho pode sair do papel. Estamos esperando por você.